Fala, nação atleticana! Vamos para mais um vídeo. O Atlético não para. O Atlético aí já está já se movimentando no mercado. A gente precisa de muita contratação. A gente precisa aí de mais ou menos 10 contratações aí para algumas funções e algumas posições no nosso elenco. E já tem algumas novidades. O Atlético já tá em busca, já foi fazer algumas sondagens. E eu vou trazer mais ou menos, né, um mercado aí que o Atlético está se movimentando. Para isso, gente, um grande abraço para os inscritos. Curte o vídeo, o YouTube, a plataforma entende que quanto mais curtida ele entrega para mais atleticano fanático como eu, como você. Então, curte esse vídeo aí e se inscreva no canal. Comenta, né? Comenta que eu vou estar respondendo quem você acha, as, as especulações, quem que o Atlético está procurando. Na verdade, gente, o Atlético, eu vou falar os titulares e vou falar que merece estar no elenco. Né? E vou falar as saídas aqui, que eu acho também que você concorda. Titulares são o Santos, Benavides, o Atlético comprou ele já, garantiu que estava na cláusula de compra. Subindo automaticamente já tinha comprado o Tadjeres. Teran tem contrato. Arthur Dias, uma piada base, jogou, está muito bem a temporada de 25. Aí a gente tem o Agui, que é elenco, né? É compor elenco. Nós temos como volante, a gente não tem nenhum volante. Aí a gente tem Zapelli, titular, Viveiros e Julimar, né? E o Esquivel. O resto, gente, nós temos que comprar, porque de elenco, na minha visão como torcedor, Aguirre, eu manteria o Filipinho para elenco, Dudu, João Cruz, Leozinho. Eu ia falar Velasco, mas o Atlético já falou que não vai comprar o Velasco. Tem mesmo contrato que fez com o Benavides, fez com o Velasco, mas tem uma cláusula lá que diz que o Velasco tinha que ter tantos jogos e não cumpriu. Vai dar um BO, né? vai dar justiça, vai dar FIFA, mas o Atlético já falou que já tirou o corpo dele de fora e falou que não vai comprar. Então, sabe como que quando o Atlético faz isso, as coisas tendem a ficar ruim. Aí a gente tem o Renan Peixoto, né, um cara que merece para fazer uma pré-temporada e vir ajudar, porque ali bola aérea e ali na área, ali na pequena área, ele tem uma outra característica e eu acho de suma importância. Temos o Mikael Mendonça, eu acho que ele para recompor elenco, e só, gente. Né? E aí a gente tem as nossas saídas, né? E aí o Atlético já, a imprensa também já está soltando, né? O que tinha que sair, eu acho, né? Como machismo agora como torcedor, o Léo Pelé tem que ser mandado embora, né? Ou fazer negócio para uma futura venda, mas eu acho muito difícil alguém pagar 12, 10 milha nele, como o Atlético pagou. Madison, tchau. Raul tem contato com o Atlético, porém, né, algumas mídias, a própria internet vem falando aí que o Raul vai jogar até a Libertadores. Então, bem provável que ele vá para o Mirassol. Luiz Fernando, a família já está falando que vai sair de Curitiba, então tem contrato também até junho também do ano que vem, bem provável o Atlético não vai renovar com ele. E também não precisa, o Luiz Fernando não ajudou a gente no peso que ele veio. Allan Kardec, vocês sabem, os inscritos aqui sabem o quanto eu fui crítico desse cara, então ele é um ex-jogador de atividade, ele já tinha que ter vazado do Atlético há muito tempo. Fernando, lateral esquerdo, né, tá há 2 anos no Atlético
sentado no contrato, que não joga nada. Abrão Lincoln tem contrato, mas o Atlético, assim como o Atlético fez para trazer ele, o Atlético também sabe como desfazer ele, porque não dá para esse cara jogar. Até na taça FPR aí, eu não posso falar, mas respeito, né, um canal que é o Tretes, que cobriu a competição, e muitas vezes o Abrão Lincoln nem relacionado foi. Então, é complicado. Então, tchau, obrigado. Né? Beleza, o Atlético não renovou o contrato, que era até o final, até 31 de dezembro. Juliano, tchau. E o Patrick, né, gente? O Patrick ganha um alto salário. Se eu não me engano, acho que ele tem um contrato ainda com o Santos. Eu não renovaria nem para ele. O Atlético precisa virar páginas. O Atlético precisa trazer volantes com qualidade melhor. Eu acho que o Patrick não aguenta uma Série A, questão de qualidade. Agradecer os serviços prestados, mas não vai. Eu não vou sentir falta, não fede nem cheira, então tchau, Patrick. E aí, gente, nós estamos falando aí de muitas saídas, né? Se der certo, se o Atlético for conforme o que jogou essa temporada, o Atlético vai se desfazer aí de uns 10, 12 jogadores. A gente está falando ainda do colombiano, que veio da Turquia, esqueci o nome dele, o Alan Ricardo, também já manda esse cara já de volta para a Turquia. Temos aí aquelas tiriça, aquelas merda do Centenário, Gamarra, Diório, Mastriani, o baixinho lá, que quando veio o Gamarra teve que trazer também um meio campo. Eu esqueci o nome dele também. Então, gente, o Atlético precisa, né? E para jogar uma Série A, o Atlético precisa melhorar esse time. Lembrando, né? Assisti a coletiva do Odair Helma, o Odair Helma falou: nós não temos o primeiro volante. O Atlético está trazendo. Aí o Atlético também está se movimentando no mercado. Tem as pessoas que o Atlético já foi sondar, que é um desejo antigo do Atlético, que é o Lucas Sacha, né, que está no Fortaleza, que estão brigando para ver se vai cair. Se cair é mais fácil de uma possível negociação. Tem o Matheus Pereira também do Fortaleza. Né, o Atlético está esperando para ver se vão conseguir se livrar ou não, porque Fortaleza já está 5 partidas sem perder, ganhou do Bahia. Tem o Jefinho, do Botafogo, o Atlético foi sondar, informação do canal 3 Pontos, a própria ESPN também falou que teve essa sondagem. O Ademir, né, que é um desejo antigo do Atlético, desde a época que ele jogava no Galo, agora está no Bahia e o Atlético também foi sondar ele. E também tem o Vitor Sá, está no futebol da Rússia. Então o Atlético também está sondando. E o Atlético também está de olho no zagueiro também, que é o Diego Costa, do ex-São Paulo, que está na Rússia também. Então, estamos falando aí de 7 sondagens do Atlético. Né? Tem o volante que está vindo do Doce Caldas. O Atlético já tinha comprado ele já esse ano, mas por contrato, e o Atlético não quis jogar uma grana em cima para trazer ele. Então o Atlético resolveu, né, vai vir agora em dezembro. O Atlético está de férias, né? O time principal volta dia 2 de janeiro, né, porque o Campeonato Brasileiro já começa dia 28, por causa da Copa do Mundo. Então, do dia 25 de novembro até o dia 2, meu amigo, o mercado da bola, transferência vai rolar e solta. E o Atlético tem um diferencial, porque o campeonato já acabou. Os clubes da Série A estão brigando, tem gente que está brigando pela Libertadores, tem gente que está brigando com o campeonato, Flamengo, Palmeiras. Tem gente que está brigando para uma Libertadores, uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana, tem gente que está brigando para não cair. O Atlético tem que fazer o planejamento e o Atlético já pode estar na frente, já pode estar buscando os jogadores. O Atlético precisa urgente de melhorar o time. O Atlético tem uma base, né? O Atlético, eu concordo com o Odair, o Atlético já tem
uma base, que é o próprio Santos. O Santos também tem uma renovação automática, né? Ele é do Fortaleza. O Atlético tem uma base, que é o Santos, que é o Teran, que é o Arthur, que é o Zapelli. Sei que vai ter bastante sondagem, que é o Julimar e o Viveiros. O Atlético precisa melhorar esse time. A gente tem aí um crescimento que pode ser titular e pode gerar muita gente, o próprio Dudu, o próprio João Cruz. Mas a gente precisa melhorar o elenco porque futebol brasileiro, Série A é elite. Né? O Atlético jogou bem contra o São Paulo? Jogou. Jogou bem em partes contra o Corinthians? Jogou. Mas a gente tem que entender que vão ser 38 rodadas. O Atlético vai ter que manter um nível de atuação lá em cima, né? Padrão alto. Então tem que melhorar esse time mesmo. O Atlético, mais do que eu como torcedor, sabe as deficiências desse elenco. O próprio Daí sabe. Então a gente precisa melhorar esse elenco. O Atlético, acredito que tem uma certa vantagem, porque o campeonato acabou, então, né, os caras que planejam, que fazem ali as consultas, já tem que estar na frente. O que eu espero de 2026? Eu estou junto com o Odair. Vai ser bem mais difícil. Se o Atlético fazer uma campanha como está fazendo o Mirassol, que não perdeu, que era o que o Atlético sempre fazia aqui em casa, os caras vinham aqui e se peidavam e o Atlético ganhava todos os jogos, o Atlético tem que fazer a campanha de vamos ganhar todos os jogos em casa, vencer ali uns 3, 4 fora, empatar o que der, eu acredito que a gente vai fazer uma boa campanha. Mas para fazer uma boa campanha a gente precisa qualificar esse time, a gente já tem uma base, a gente já tem já um ponto futuro, mas Série A é qualidade, gente. A gente vai enfrentar um Flamengo, a gente vai enfrentar uma qualidade de Palmeiras complicado. Vamos pegar um Fluminense, que tem um bom time, um Botafogo, né, um Red Bull, que os meninos lá não tem nome, os piá não tem nome, mas os caras jogam muito. Então o Atlético precisa, né, tá no mercado, né, tá com algumas sondagens, esses são os nomes, mas que o Atlético consiga, né, fazer uma mexer nesse mercado, começar a fazer as transferências e melhorar esse time. Renovar o contrato com o Odair Helma, né? Não sei você, torcedor atleticano, mas eu concordo. Pelo campeonato que o Odair Helma fez, o Odair merece ficar no Atlético para a temporada de 2026. Vamos ver se ele vai ficar e vai terminar com o Atlético. É de anos que o Atlético não consegue segurar um técnico, né? Não começar e terminar com um técnico. Pode ser com o Odair, porque ele vai ter a liberdade para mexer nesse time, né? Claro, que vai ter ali o departamento do Atlético, sondando algum Atlético que vai trazer, e vai ter algum pedido dele, né? Como foi o Mendonça, como foi o Aguirre, como foi o Patrick. Então o Atlético precisa também ouvir o técnico, e aí o Atlético também fazer as contratações deles, que ele pediu o Viveiros, o Atlético trouxe o Teran também, que foi uma baita de uma, de uma surpresa, né? O jogador é aposta, mas a gente precisa apostar e torcer para dar certo. E o Atlético precisa, vamos ver qual vai ser o orçamento, o Atlético não passou ainda. Se eu não me engano, a terça ou segunda já teve uma conversa, já a comissão técnica, o Daí, o gerente de futebol e o Petralha, e vamos ver o que vai dar. Mas eu acredito que o Atlético precisa melhorar esse elenco. O Atlético tem que melhorar o elenco, porque o sarrafo de Série A é muito mais alto. E qualquer novidade, né, o Benavides já é nosso, eu venho fazer esses vídeos. Então, tá aí o elenco. Na minha visão, eu coloquei quem merece titular, quem merece recompor ali o elenco e quem quiser ter saído já há muito tempo. Nação Atleticana, um grande abraço para vocês, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Mas o mercado da bola, as transferências, o Atlético tem que se mexer. O quanto antes, o Atlético já sai na frente já da nossa concorrência, né? E o futebol hoje é competitivo demais e o Atlético aí tem
uma semana, 2 semanas na frente dos times de Série A, quando acabar, quem se livrar, quem ficar, aí vai ter a concorrência, aí vai ter o leilão, aí vai ter as propostas, o Atlético vai oferecer 5, o Clube C vai oferecer 15, e aí vai começar o negócio. Então, se o Atlético conseguir fechar, né, ter sucesso e êxito, a gente consiga melhorar esse time o quanto antes. Nação Atleticana, um grande abraço, mais um vídeo aí do Pra Cima Cap. Estamos falando de mercado da bola, estamos falando desse elenco do Atlético, e a gente precisa melhorar esse elenco. Tamo junto, um grande abraço, e qualquer novidade, a gente vem fazendo mais vídeo. Tamo junto, até mais.